Mais uma vez, peço desculpas pela falta do meu costumeiro bom humor de abertura, mas nós ainda estamos e acredito que estaremos durante algum tempo nos rescaldos de toda essa tragédia que acomete o país. Um dia antes do episódio de destruição dos atos criminosos que aconteceram em Brasília, capital federal, a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, alertou o governo federal sobre o risco de violência nas manifestações. A ABIN enviou esse relatório a 48 órgãos do Poder Executivo, informando sobre os comboios transportando milhares de manifestantes à capital federal. Além de reforçar que os movimentos estavam convocando protestos violentos e ameaçando ocupar prédios públicos. A denúncia é muito grave e traz dúvidas quanto à integridade do governo federal, que até o momento vem responsabilizando tão somente as autoridades do Distrito Federal pelas falhas de segurança no dia dos atos violentos. O Executivo ainda não se posicionou sobre o ocorrido. Meus queridos, se essa acusação, que foi veiculada ontem pelo jornal Folha de São Paulo e que foi averiguada e noticiada hoje também na versão impressa do jornal O Estado de São Paulo, se a ABIN de fato comunicou autoridades do governo federal, do Poder Executivo Federal, qual teria sido a motivação do governo federal para ignorar solenemente esses alertas da ABIN? Felipe Monteiro, gostaria de começar contigo. Perfeito. Pavinato, eu acho o seguinte, né? Está num momento triste da nossa história. A gente tem que parar com esse negócio de tentar buscar picuinha, culpa é de quem foi o culpado. O fato é um só, o fato é que o responsável... Deixa só pontuar. Nós estamos, sim, na fase de procurar culpados. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse isso e diz desde o domingo. Perfeito, Pavinato, vamos lá. O responsável e o competente para organizar as forças da Polícia Militar é o governador do Distrito Federal. O Poder Executivo Federal não tem competência alguma, né? A polícia abaixo do Ministério da Justiça é a Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária. Ela serve para investigar, ela não serve para contenção e não serve para evitar qualquer tipo de confronto e para evitar qualquer tipo de violência e depredação dos prédios públicos, né? Abaixo do Poder Executivo também tem o Exército. Não era caso no evento que ocorreu no domingo de fazer um decreto do artigo 142 pedindo para o Exército ir para as ruas, né? Então, ou seja, realmente a questão aí é uma questão institucional entre o Poder Executivo Federal e o Executivo do Distrito Federal, que a gente viu que pouco fez para evitar o confronto. Então, eu acho, Pavinato, que infelizmente não haveria nada que o governo federal poderia fazer a não ser buscar institucionalmente uma posição em relação ao poder do Distrito Federal. E isso, pelo que consta, aconteceu, né? No domingo e no sábado, o Flávio Dino e o governo federal tentou várias vezes organizar a polícia do Distrito Federal, mas o que a gente viu foi a negligência da polícia do Distrito Federal, que é paga com a verba da União Federal, né? Então eu entendo que nesse caso específico não dá para você imputar responsabilidade no governo federal. A gente pode até discutir, isso eu quero discutir aqui nesse programa, ao longo do programa, diversas arbitrariedades que eu estou vendo o Executivo Federal cometendo nesse caso específico. Mas em relação à informação da ABIN de que haveria um grande grupo de pessoas chegando no Distrito Federal, não haveria como o governo federal dispor das forças judiciárias, policiais dela, para evitar esse confronto, porque não é papel dela fazer isso. Olha, o criminalista, um dos criminalistas mais respeitados no Brasil, que é o Alberto Zacarias Toron, ele fez uma pergunta muito pertinente na Folha de São Paulo. Nelson, onde estavam, eu vou ler aqui, entre aspas, para não correr o risco de ser leviano. Abro aspas.
Há perguntas que devem ser feitas. Por que permitiram que os manifestantes alcançassem a Praça dos Três Poderes? Por que o efetivo era tão diminuto? Onde estava a Força Nacional? Inquietante, e essa é a parte mais preocupante do texto do Toron. Inquietante é a questão de saber por que o batalhão da Guarda Presidencial não defendeu o Palácio do Planalto. Fecho aspas. Excelente, Flávio Neto. Eu ia falar exatamente sobre isso, sobre esse artigo publicado pelo Toron, que é um dos mais renomados, mais conceituados criminalistas do país, conselheiro federal da OAB, que fez essa pergunta, e é um artigo que está sendo muito divulgado porque ele faz um questionamento bem incisivo. Onde está o batalhão da Guarda Presidencial, que é conhecido como Batalhão Duque de Caxias? E aí, isso tem gerado uma pesquisa a respeito deste batalhão. O Felipe falou aqui que não tinha nada o que o governo federal poderia fazer, mas a gente precisa fazer uma análise panorâmica a respeito disso. A ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, ela é um órgão de inteligência, portanto tem informações privilegiadas, informações com antecedência, informações completas sobre... É o MI5 brasileiro? É, exato. É quem sabe das coisas com antecedência. Eles têm um sistema de inteligência, investigação prévia de excelência, aliás, assim precisa ser, porque é o órgão que protege a segurança nacional. E é um órgão vinculado ao GSI, ao Gabinete de Segurança Institucional. Então, é um órgão que está debaixo da Presidência da República, de alguma forma. E a gente tem visto aí nos últimos dias uma procura por responsáveis de modo a direcionar essa procura às autoridades do Distrito Federal. Já de imediato, com o afastamento do governador eleito Ibanez Rocha, com uma determinação de afastamento do secretário de Segurança Pública, Anderson Torres, que antes mesmo dessa decisão já havia sido demitido. Agora a gente tem um pedido do Ministério Público Federal para que se afaste também o novo secretário interino de Segurança Pública e o próprio comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, mas pouco tem se falado a respeito da responsabilidade do ente federal da União, que é exatamente o batalhão da Guarda Presidencial, que vinculado ao comando militar do Planalto. E se você for pesquisar, pesquise aí qual é a competência, qual é a função deste batalhão e deste comando. É exatamente proteger o Palácio do Planalto, aquele prédio que foi depredado. Onde estava este batalhão nesse momento? Se a ABIN sabia e deixou de informar, a ABIN é responsável, mas enviou pela notícia diversos ofícios e, inclusive, acredito que se oficia aos entes do Distrito Federal, deve ter dado ciência ao seu comando, que é o Gabinete de Segurança Institucional. E aí, o Gabinete de Segurança Institucional, isso aqui a gente precisa falar. Certo. Tem poder. Não é de pedir, não é de informar, não é de oficiar para dar ciência. É de requisitar forças de polícia. O GSI, como um ente de segurança institucional da Presidência da República e, consequentemente, daqueles prédios que compõem a Praça dos Três Poderes, em especial o Palácio do Planalto, porque é onde fica o Executivo, tem poder de requisitar. E requisitar não é pedir. Requisitar é obrigar, mandar forças policiais, e não só as forças policiais do DF, mas também da Força Nacional de Segurança, que chegou tardiamente quando as coisas já estavam em uma situação caótica. A gente precisa, eu já vou encerrar, a gente precisa interpretar com muita cautela a questão das responsabilidades, porque, de um lado, muita gente tem sido punida, às vezes até com excesso, e, de outro, pouco tem se falado em relação à responsabilidade do ente federal da União. Daniela Alves, ela está aqui. De fato, né? Eles só chegaram quando a situação estava literalmente num ponto de merda. Sim, eu vou fazer só um adendo com relação ao GSI, claro, porque o presidente Lula, o presidente Lula, ele retirou a função de segurança do GSI. Primeiro, este é um ponto. Então, foi alterada a função ali, neste atual governo, do próprio GSI. Mas, para além disso, a gente precisa entender, afinal, o que é este sistema brasileiro de inteligência? Não é que a ABIN notificou sobre as possíveis invasões, não é, que naquela época eram possíveis ainda, que poderiam ocorrer. E esse sistema, na verdade, esse aviso foi veiculado para todos os ministérios que compõem o sistema brasileiro de inteligência, até o Ministério dos Transportes, Meio Ambiente
enfim, Justiça, enfim, todos os ministérios foram avisados, né? E claro, o Ministério da Defesa foram avisados sobre essa possibilidade. Esta é uma questão também. Agora, a gente não pode deixar de solicitar também que faça uma devida diligência sobre todo o processo que ocorreu. Porque por mais que o Distrito Federal tenha, sim, o governo do Estado, a sua parcela de responsabilidade, uma vez que nós temos um órgão como a BIM e o sistema de inteligência funcionando, isso quer dizer que ocorreram algumas falhas. Quais falhas foram essas e por que elas ocorreram? Isso precisa ser relacionado muito bem, porque podem ter vários motivos. Uma delas, por exemplo, é a falta de integração desse sistema de segurança, do sistema de inteligência e a incapacidade de efetivamente dar respostas claras, objetivas, para evitar que esse tipo de situação ocorra, como ocorreu neste domingo, infelizmente, aqui no nosso país. Agora, sim, todos os órgãos precisam ser verificados de ponta a ponta, não só o Distrito Federal, para que efetivamente nós saibamos o que aconteceu. A partir disso, nós podemos sim evitar que novas invasões, infelizmente, há acontecimentos, novos crimes, exatamente, como este. Novos crimes aconteçam novamente aqui no nosso país. Agora, não dá para tirar o governo federal não poderia ter feito nada. Não, gente, se tem um sistema brasileiro de inteligência, é simplesmente jogar todo esse sistema fora. É claro que aqui no Brasil não existe uma tradição de respeitar os relatórios da Agência Brasileira de Inteligência. Isso é fato. Nunca ocorreu o respeito devido a esse órgão aqui do nosso Estado, que deveria ser mais ouvido para que a gente possa evitar que novos crimes como este ocorram aqui no nosso país. Felipe, antes que você infarte. Não, assim, vamos lá. Quem cuida da segurança do Distrito Federal é a Polícia Militar do Distrito Federal, comandada e organizada pelo governador do Distrito Federal. Certo. Ponto. Certo. A Força Nacional, que o Nelson colocou aqui, é um consórcio interestadual em que você convoca diversos policiais militares, civis, bombeiros de todos os estados da federação. Não é simples organizar essas forças de um dia para o outro. E ela entra para complementar a segurança. Isso está na lei, eu não estou inventando, não. Para complementar a segurança pública do Estado. Ou seja, ela iria atuar conjuntamente com a Polícia Militar do Distrito Federal. E é importante destacar o seguinte, né? A guarda da presidência, o efetivo é muito pequeno, né? E não tem o condão de proteger da forma um evento como esse. A prova disso é que a Polícia Legislativa, por exemplo, que atuou e trabalhou para conter os manifestantes lá do Congresso Nacional, não impediu a depredação. Eu acho que a questão e o vandalismo no Palácio. Nelson Varde, concorda comigo que seria coibir, porque vamos lembrar do artigo 142, que muita gente fala, mas ninguém entendeu. O Executivo Federal poderia ter requisitado, inclusive, as Forças Armadas diante desta ameaça provável aos poderes democraticamente constituídos da República. Essa é uma hipótese de 142. O governo federal, sabendo desta ameaça a um dos poderes, ou mesmo aos três poderes, ele poderia lançar mão do Exército para a defesa do patrimônio. A ação de inteligência não é feita de um dia para o outro. Eu não quero defender o governo federal a todo momento, não, mas nesse ponto específico, ele sabe que mas se ele sabe, ele pode. Ou ele queria deixar um trovador pregando versos de amor? Felipe. Não, mas o Pavinato, o Nelson, peraí. Mas nesse caso específico, ele contava com o apoio da Polícia Militar do Distrito Federal. Era que é responsável pela segurança da área toda. E por que não houve, então, um diálogo? Não é, entre... O Exército não cuida de civil, quem cuida do civil é a Polícia Militar. Não, mas diante de uma ameaça à democracia, que é o enquadramento penal que se coloca sobre os manifestantes, nós estamos numa hipótese de exército ser acionado. Mas é claro que existe aí uma falha muito grande com relação ao que está acontecendo. Não tem como se colocar só para o governo do Distrito Federal. Muito pelo contrário, sim, precisa ser feita uma análise completa. Desde ali o Sistema Brasileiro de Inteligência, por que foi notificado, quem foi notificado, quando foi notificado, quais ações tomaram, toda a análise deve ser aprofundada, sim. Nós não podemos focar só ali no Distrito Federal, que também tem a sua parcela de responsabilidade. Bom, vou devolver para o Nelson, passo para o Fernando Holliday
que está aqui atordoado. Eu só quero fazer um esclarecimento muito rápido. Eu acho que, Felipe, acho que você não entendeu. A questão aqui é de que, em havendo indícios de uma possível ofensa ao Palácio do Planalto, por exemplo, o batalhão da Guarda Presidencial deve ser, sim, empenhado em defender. E, ainda que não tenha efetivo necessário, não tenha milhares de homens, se tiver um pelotão de 10 pessoas, já é capaz de, junto com o apoio, preste bem atenção, o apoio da Força Nacional de Segurança, encher aquele lugar de policiais. Porque a Força Nacional, ela não existe na Constituição, ela é criada por decreto, mas ela está lá. Tem policiais militares do Estado que estão lá em Brasília. Deixa eu explicar, muito rapidamente, já encerro. A Força Nacional de Segurança está lá em Brasília, apesar de constitucionalidade questionável. Ela existe e está lá. Eles ficam em um quartel em Brasília até que chegaram uma parte do efetivo fica. Enfim, eles estão lá e servem de apoio. Pode se dialogar, já não entendendo. Força Nacional de Segurança, você convoca e vem pessoas do Brasil todo. Mas então pode jogar fora a ABIN. Vamos lá, Fernando Holliday. Podemos jogar fora a ABIN se o relatório dela não tem a eficácia e a sua validade procura? É que o Felipe está considerando como se o governo não tivesse convocado a Força Nacional. A Força Nacional foi convocada. A ABIN lançou o relatório, foi enviado a 48 órgãos do governo federal. O ministro da Justiça, sabendo disso, no dia 6, toma pleno conhecimento, convoca a Força Nacional e só convoca 150 homens. Veja, no tempo em que ele tinha ali à disposição, ele poderia ter convocado, e essa é uma informação do próprio Ministério da Justiça, porque ele tem à sua disposição imediata na Força Nacional 1.300 homens. Convocou 150 para uma manifestação em que se esperava cerca de 4.000 a 5.000 pessoas com atos violentos. Não está certo, porque essas pessoas estavam ali para invadir prédios federais. Era obrigação do governo Lula proteger o próprio Palácio do Planalto, onde ele trabalha. Era obrigação proteger o Congresso Nacional. Era obrigação proteger o Supremo Tribunal Federal. Ele tinha força para isso. Ele tinha policiais para isso, tanto que convocou. Mas convocou de maneira insuficiente. E ele tinha um exército de segurar aquela tropa. Só um adendo, só um parêntese. A Força Nacional é complementar. Mas tudo bem, ele já tinha convocado. Deixa eu mudar o objeto. Junto com a polícia.